A corrida eleitoral tem mais uma etapa vencida. Termina hoje o prazo para os partidos e federações darem entrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral para pedir o registro de candidaturas. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. Mais uma etapa da legislação eleitoral está sendo encerrada. Termina nesta segunda-feira o prazo para os partidos e federações apresentarem à Justiça Eleitoral a lista de candidatos e candidatas às eleições de 2022. Quem perder o prazo fica fora das urnas. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará recebeu até o último sábado pedidos de registro de chapas de 6 candidatos ao governo, 5 ao Senado, 370 à Câmara Federal e 497 postulantes à Assembleia Legislativa. Em jogo estão 22 vagas do Ceará na Câmara dos Deputados, 46 na Assembleia Legislativa e uma vaga no Senado. O TRE, após receber os pedidos de registros, faz uma análise das informações para liberar, deferir ou indeferir as candidaturas. Com o aval da Justiça Eleitoral, os candidatos começam nesta terça-feira a invadir as ruas e a internet para pedir o voto dos eleitores. É o começo de uma campanha que irá se estender até a véspera do dia 2 de outubro, quando os eleitores irão às urnas no primeiro turno da disputa aos governos estaduais e à presidência da República. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. É mais uma etapa, jornalista Beto Almeida, do calendário eleitoral que está sendo cumprida nesta segunda-feira. São dezenas e dezenas de candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, e na disputa ao governo do estado estão 6 pretendentes, 6 postulantes ao Palácio da Abolição. 3, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e Elmano de Freitas, compõem as maiores estruturas partidárias, enquanto outros 3, de siglas menores, como PCB, UP, Unidade Popular e também PSTU, entram para participar das discussões e também apresentar propostas na tentativa de ocupar espaços e expor ideias. Prazo para registro de candidaturas fica encerrado hoje e amanhã, Beto Almeida, começa para valer a corrida pelos votos dos cearenses, dos brasileiros. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E aí, Luciano, é o calendário eleitoral que não recua. O calendário eleitoral, ele é inexorável, como se diz. Vai sempre adiante e tem que ser cumprido. E hoje, mesmo nesse último dia, para o registro de candidaturas, é lógico que ainda alguma coisa pode alterar, mas é interessante a gente observar os números, Luciano. Porque, por exemplo, no total são 567 candidatos a cargos aqui no estado do Ceará. E aí no total, incluindo deputado estadual, deputado federal, os candidatos a governador, candidatos a senador. No caso, por exemplo, deputado federal, nós temos até hoje, dados agora, 370 candidatos a deputado federal. Nós temos 497 candidatos a deputado estadual, disputando aqui uma das 46 vagas para a Assembleia Legislativa. São 6 candidatos a governador, 6 candidatos a vice-governador, 5 candidatos a senador, e nós temos ainda 5 de primeiro suplente, mais 5 de segundo suplente, totalizando aí 567 candidatos às eleições de 2022 aqui no estado do Ceará. Pelos números que você nos repassa, jornalista Beto Almeida, para você, ouvinte internauta, até este momento, são pelo menos 16 candidatos por cada uma das 22 vagas à Câmara Federal, que o Ceará tem direito na representação na Câmara Federal. São 370 candidatos a deputado federal e se você dividir por 22, vai dar essa média de 16 candidatos à Câmara Federal. Uma briga boa, Beto Almeida, e que tende a ser bem acirrada.
Pois é, Luciano, essa briga tende a ser acirrada, mas entre os candidatos aí tem muita gente avaliando que dá para fazer uma disputa bonita e não necessariamente tão acirrada como se imaginava. A gente pode imaginar que esse número é alto, ele é alto sim, mas nós estamos falando da Câmara Federal, onde a gente tem inclusive um olhar muito específico agora, porque é a partir da eleição de cada parlamentar ou de cada vaga que o partido consegue eleger, Luciano, para a Câmara Federal, que aí é que vai contabilizar, por exemplo, tudo. Quando eu falo tudo, é sobre o fundo partidário, fundo eleitoral e até o tempo de propaganda de rádio e televisão. Imagine a importância que adquire cada vaga que é preenchida nessa disputa para a Câmara Federal. Não é coisa pouca. É por isso que a partir de amanhã nós vamos ter, Luciano, uma nova fase. E essa nova fase da campanha é a campanha na rua. Aí o que eu digo campanha na rua? Já estão possibilitados comícios, passeatas, reuniões abertas, enfim, tudo. Campanha de rua mesmo. E mais ainda, a campanha de internet, aquela em que o candidato pode sim ir em busca do eleitor, colocar anúncios lá na internet, fazer o que está disponível dentro da legislação. E para quem quer saber, Beto Almeida, como está a corrida à Assembleia Legislativa, se nós terminarmos o dia com esse número de 470 candidatos à Assembleia Legislativa, a disputa será de quase 11, quando você 497, 497 candidatos à Assembleia Legislativa, você divide pelo número de vagas, 46, vamos ter uma média aí de 11 candidatos à Assembleia Legislativa. Esses números ainda não estão fechados porque os partidos podem até hoje solicitar ao Tribunal Regional Eleitoral o registro de candidaturas. Na corrida ao Senado, jornalista Beto Almeida, temos, por enquanto, 5 nomes. Amarílio Macedo, da coligação que é formada pelo PDT, PSD, PSB e PSDB, com um detalhe, que é a chamada coligação do povo, pelo povo e para o povo. Amarílio Macedo é filiado ao PSDB, mas essa aliança... tem uma expectativa, né, Luciano? Essa aliança tem uma pendência na justiça, que o Beto Almeida vai já falar. E temos ainda como candidato Carlos Silva, do PSTU, Camila Cardoso, do Avante, União pelo Ceará, e Paulo Anassé, que é do PSOL. E Camilo Santana, que lidera o Camilo Santana, ex-governador, que concorre ao Senado e está numa coligação formada por 10 partidos, a coligação Ceará cada vez mais forte. E no caso da aliança PDT, PSD, PSDB e Cidadania, há uma pendência na justiça para o apoio do PDT e do PSD com o PSB ao empresário Amarílio Macedo, indicado pelos tucanos ao Senado. É uma grande expectativa que vive hoje o PSDB, Cidadania, que é a federação, em função, dizendo, do agravo regimental, que é um recurso que foi interposto desde a semana passada, contrariando, ou pelo menos tentando ver que se o TSE, a Justiça Eleitoral, reformula o entendimento de que o partido, a coligação, tem que ficar neutra aqui na disputa majoritária ao estado do Ceará. O que ficou decidido lá naquele imbróglio, primeiro, quando o então presidente do PSDB aqui no Ceará, Chiquinho Feitosa, fez aqui a convenção na Assembleia Legislativa e decidiu pela neutralidade. No mesmo dia, o senador Tasso Gereissati solicitou intervenção da Nacional, do PSDB, e nesse aspecto a Nacional decidiu o seguinte: recorrer contra a decisão do Chiquinho Feitosa, solicitando que voltasse a decisão de apoio a Roberto Cláudio, só que isso tem um problema, que é a questão, Luciano, do prazo. Hoje, como você e eu já falamos aqui, termina o prazo para o registro de candidaturas. Por enquanto, o que está prevalecendo? Prevalecendo tudo ok com as chapas, tanto a deputado estadual como a federal, mas prevalecendo a questão da neutralidade. Com essa questão da neutralidade, não está valendo, por exemplo, do ponto de vista legal, a indicação do empresário Amarílio Macedo para ser o candidato a vice na chapa... Candidato ao Senado, perdão, na chapa do Roberto Cláudio. Essa decisão depende exatamente do julgamento desse agravo regimental. Que deve sair a qualquer momento, né, jornalista Beto Almeida? A expectativa é essa. Mas qual é o problema, Luciano? O TSE só se reúne
amanhã. A reunião do pleno do TSE é amanhã. O juiz, o magistrado que deu recurso favorável a Chiquinho Feitosa, Benedito Gonçalves, ele poderia ter reformulado a decisão dele? Poderia, mas não o fez. Encaminhou para o pleno. Isso significa dizer o seguinte, que ele não tomou a decisão sozinho, tomou de forma monocrática favorável, mas não quis reformular, passou para o pleno. Como o pleno só tem reunião amanhã, portanto, um dia depois do prazo de inscrição das candidaturas, fica aí um ponto de interrogação. Será que o TSE define alguma coisa hoje de forma antecipada em relação não só a esse caso do Ceará, mas a outros? Ou será que, por exemplo, que mesmo tomando essa decisão no pleno de amanhã, Luciano, fica possibilitada, por exemplo, a indicação ainda de um outro nome, uma substituição, seja lá o que for. Como é que fica essa questão do nome do candidato ao Senado na chapa do candidato Roberto Cláudio? Vamos continuar falando daqui a pouco sobre o calendário das eleições de 2022. Tem muito mais informação para você, ouvinte internauta, porque nesta semana o Tribunal Regional Eleitoral reúne também os representantes de partidos para discussão sobre o tempo da propaganda no rádio e na televisão, que já começa no dia 26. A campanha é bem curta e os eleitores serão chamadas as eleitoras a se engajarem mais cedo na corrida eleitoral que elege neste ano o governador do Ceará, o novo presidente da República, uma vaga ao Senado, 22 deputados federais e 46 deputados estaduais. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você, ouvinte internauta.